Para início de explanação do assunto, a doença foi descoberta por Alois Alzheimer, de quem herdou o nome. Mas o que é a doença? Em geral, o Alzheimer compromete inicialmente a parte do cérebro que controla a memória, o raciocínio e a linguagem. Entretanto, pode atingir inicialmente outras regiões do cérebro, comprometendo assim outras funções. O mal evolui gradualmente à medida que fragmentos de duas proteínas anormais se agregam formando placas senes e degenerância fibrilar que se acumulam no cérebro e matam as células cerebrais. O processo começa aqui no hipocampo, a parte do cérebro onde as memórias são formadas inicialmente. Durante os anos, as placas vão destruindo o hipocampo e se torna cada vez mais difícil formar novas memórias. Depois disso, mais placas e degenerências fibrilares expandem-se a diferentes regiões do cérebro, matando as células e comprometendo as funções onde quer que estejam. Aceita-se que a doença de Alzheimer seja uma doença idade-dependente, ou seja, à medida que a idade avança, maior é a probabilidade de sua ocorrência. Esse fato é tão bem estabelecido que alguns autores têm questionado se a doença de Alzheimer não seria nada mais que um processo de envelhecimento acelerado, exacerbado e de aparecimento prematuro. Parece claro que a doença de Alzheimer não tenha uma única causa, sendo provavelmente devida a uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Estudos sugerem fortemente que as mulheres sejam as mais afetadas, pessoas com exposição ou intoxicação por alumínio ou manganês, infecções cerebrais ou da medula espinhal, diminuição de substâncias através das quais se transmite o impulso nervoso entre os neurônios, cigarro, má alimentação, depressão, diabetes e disposição genética. O mal de Alzheimer evolui através de diferentes estágios e dificulta o seu diagnóstico principalmente no início. No entanto, um dos problemas recorrentes é a perda de memória. Todas as pessoas com a idade podem esquecer algumas palavras ou acontecimentos, mas no Alzheimer há o esquecimento de palavras simples. Ao esquecimento de acontecimentos recentes, há a perda do senso de direção, ao esquecimento de cheiros conhecidos e do equilíbrio. Somente um médico, através de exames e análises, poderá confirmar se trata-se apenas de simples esquecimentos ou de mal de Alzheimer. O diagnóstico do mal de Alzheimer é sempre feito por um médico. Ressaltamos que é muito importante que a doença seja diagnosticada o mais cedo possível, para que os tratamentos medicamentosos tenham o melhor efeito. Para se assegurar que trata-se de Alzheimer, o médico pode efetuar pequenos testes mentais, exames físicos, exames de laboratório, tomografia computadorizada do crânio, raio-x do tórax, entre outras investigações necessárias. Somente um médico saberá o que deve ser feito conforme o avanço das novas recomendações de diagnóstico. Quanto mais cedo a doença se instala, mais rápida costuma ser a evolução. Não há fronteiras bem definidas entre elas, e alguns pacientes costumam evoluir de maneira bastante particular. A duração das fases e a sobrevida destes pacientes são bastante variáveis. Acredita-se que a sobrevida em geral duraria em torno de 5 a 8 anos. Porém, conhecem-se casos com mais de 20 anos de evolução. O
Os estudos para a prevenção ainda são infrutíferos, mas uma vida regrada a dietas e controles é sem dúvida uma possível arma no combate contra este mal. Também é sugerido manter o cérebro ativo em atividades como leitura e trabalhos que exijam atenção e concentração e realizar atividades físicas e de lazer. Por enquanto, não existe tratamento preventivo ou curativo para a doença de Alzheimer. Existe uma série de medicamentos que ajudam a aliviar alguns sintomas, tais como agitação, ansiedade, depressão, confusão e insônia. Infelizmente, esses medicamentos são apenas eficazes para um número limitado de doentes, apenas por um breve período de tempo e podem causar efeitos secundários indesejados. Por isso, aconselha-se geralmente a evitar a medicação, a menos que seja realmente necessária. A doença afeta não só o portador, como as pessoas que estão em volta e muda completamente a rotina da vida de ambos. Deve haver um preparo emocional, físico e financeiro para conseguir sobreviver às fases da doença e também contra os preconceitos. Sendo que limitar a independência, estar atento à segurança doméstica, construir uma comunicação e demonstrar amor e respeito é absolutamente essencial.